Olá, mulheres incríveis do PJVM, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui numa prévia agora da reunião de equipe, né? Na verdade, essa prévia é para que eu fale com vocês sobre as ideias do PJ, sobre algumas coisas com vocês que querem engajar-se mais conosco, né? PJVM tem sido bênção na sua vida, PJVM tem ajudado você no seu dia a dia, com palavras, com conselhos, dicas, né? Falado ao seu coração. Então, essa é a essência do PJVM, falar com mulheres, falar no nosso coração e a essência de abençoar e fazer crescer, desenvolver aquilo que Deus tem para nós, não é? E uma coisa que eu sempre quis no PJVM foi que, na verdade, em tudo, né? É que haja desenvolvimento, porque é algo que não se desenvolve não está funcionando, não é? Então a gente precisa sempre se desenvolver, a gente precisa sempre crescer. E a gente cresce de várias formas, né? A gente cresce para vários lados também. E o Senhor vai nos colocando coisas, surpresas no caminho, onde a gente vai vendo talentos novos, onde a gente vai vendo coisas que a gente não imaginava fazer e Deus colocando oportunidades para nós fazermos. O PJVM veio para você, mulher, que realmente quer crescer no Senhor, quer se desenvolver e aquilo que você tem, outras mulheres precisam também, né? Todos os talentos, todos os dons, todas as habilidades que você tem sempre é para o outro, nunca é para nós, não é? Deus nos deu coisas específicas para cada uma de nós. E quando ele deu isso, ele deu pensando em outros que você vai abençoar, não em você. Porque pode pensar, pode ver aí, o seu talento, ele não necessariamente abençoa você, mas ele abençoa outros, não é? Ele, com certeza, você se sente abençoada por ser alguém que tem essa habilidade, alguém que faça alguma coisa, alguém que tenha aí se desenvolvido em algo, ou que talvez ainda está nesse processo de desenvolver-se em algo novo no Senhor, em se descobrir, e isso é muito bom também, não não precisa ser de uma forma perdida, né, nem confusa, a gente sabe que não. Deus é Pai, o Pai orienta e o Espírito Santo faz com que isso seja realmente algo surpreendente, não é? Essa experiência, essa prática. E a gente tem muito a aprender uma com a outra, a gente tem muito a aprender, muito a fazer e muito a passar também. Por mais que às vezes você possa olhar para você e falar assim, eu ainda não desenvolvi do jeito que eu acho que deveria, eu preciso focar em algumas coisas, ou eu preciso fazer mais coisas, ou eu preciso ser desafiada para algumas coisas. O PJVM também, principalmente para mulheres que já são cristãs, e eu abri aqui a equipe para todas, né? Mas a ideia dessa equipe principal é mulheres que já são cristãs, que vão entender a visão, né, de desenvolver-se em Cristo e que realmente aonde elas estiverem, elas vão exalar o amor de Deus, elas vão falar, elas vão ser PJVM aonde elas estiverem. Então não importa se você mora perto, mora longe, está em outra cidade, se você quiser fazer parte da equipe, não tem problema algum, porque sempre tem algo que você vai poder fazer ali e hoje no online não tem barreiras mais, né? A gente pode fazer muita coisa, mas a ideia é que a gente também esteja juntas para se desenvolver ainda melhor, né? Deixa eu dar o alarme aqui, ó. Coisas de mãe. Eu sou das que coloca alarme para sossô, para fazer as coisas, né?
Então, eu tô aqui no meu QGzinho, na verdade eu tô num espaço da Casa Kids aqui da nossa igreja, né, hoje, e eu tô agora são 9h30 da manhã, né, e eu gravei isso daqui para vocês também, para que a gente conseguisse falar, desenvolver um pouco mais, para que na reunião mesmo a gente consiga já, vocês já consigam entender algumas coisas, tá? Do projeto. Então, eu separei algumas coisas aqui, mas hoje eu quero dar só uma prévia para vocês. O PJVM, como vocês sabem, eu já falei algumas vezes lá no texto, né? Já falei algumas vezes em vídeo. Nasceu no meu coração há anos como algo para trabalhar com mulheres. Eu via a dificuldade de algumas mulheres de se ter um conselho, de se desenvolver, fazer alguma coisa, ter uma palavra, porque eu passei por isso. Então, eu comecei a buscar em Deus formas de entender o que Deus tinha para mim, de entender o que Deus tinha para minha vida, e eu comecei a perceber que buscando nele eu podia falar sobre isso com outras mulheres. Claro que eu estou falando aqui bem artificialmente, assim, né? Aliás, é superficialmente, né? Artificialmente fica uma coisa meio bem superficial. Mas o começo, né, foi isso, falando superficialmente, né? É muito mais profundo do que isso, mas eu entendi que realmente nós podíamos fazer muito mais do que aquilo que eu via, né? Do que eu via, do que eu já tinha vivido, e coisas que só para mulheres as mulheres entenderiam, não é? A gente vai sim aos nossos cultos, a gente vai, a gente ouve ao Senhor na igreja, a gente fazia, eu sou cristã desde que, né, nasci em berço evangélico, como dizem, né? Apesar de que você não é cristã desde que nasceu, né? Em algum momento você se converteu. Mas eu nasci, minha família já era cristã, graças a Deus. Então, assim, eu sempre, né, estive nesse âmbito, nesse ambiente. Eu sei que não são todas as mulheres que viveram isso. E mesmo assim, eu tive o meu tempo, como todo mundo, né? O meu tempo de identidade, de saber quem eu sou, quem não, e de igreja, e família, e casamento, né? E noivado, e agora namoro, isso e aquilo. Então, assim, eu tive realmente tudo isso, ainda tenho passado por coisas, porque ainda, né? Claro, ainda temos a família, ainda temos agora a igreja, então a gente está sempre passando por coisas, né? Está sempre passando por processos, a gente está sempre passando por modificações, sempre se desenvolvendo, mas eu entendi que eu podia me desenvolver e podia sim ajudar outras mulheres, e queria que essas mulheres também, as que quisessem, como eu, crescer, se desenvolver, pudessem estar juntas, não é? Por que eu não posso conhecer estas mulheres? Por que eu não posso ser mais ousada, não é? E conhecer mulheres que também queiram crescer, e mulheres extraordinárias que estão por aí fazendo coisas ou quietinhas no seu lugar porque ainda não se descobriram, né? E foi quando eu comecei. Comecei com algumas mulheres conhecidas, e depois hoje a gente tem mulheres lá que eu conheço pela foto, né? Conheço pelos textos, né? E tal, mas não conheço exatamente pessoalmente mesmo, né? Porque o grupo está crescendo e realmente o Senhor está trazendo mulheres, porque existem muitas mulheres que querem aquilo que nós recebemos aqui do Senhor, existem mulheres que precisam, existem mulheres que estão se achando, e eu sempre falo que o PJVM, ele tem todas estas fases. Ele tem aquela mulher que ainda
não entende muita coisa, que talvez nem é cristã. Ele tem aquela mulher que é pastora já, que já tem um tempo andando com Deus, já tem experiência com Deus, né? Tem pastoras lá, tem mãe de família, tem mães solteiras, tem aquela que está tentando um novo tempo na vida, né? Aquela que já passei por sofrimento, agora estou passando um outro tempo, aquela que está formando uma família, aquela que está no mesmo período, né? Que eu, de já ter uma família, mas está nesse tempo de agora querer se desenvolver melhor no ministério. Então, tem mulheres de todas as formas, não é? Querendo se desenvolver. O primordial é querer se desenvolver, não ficar parada. Eu fiquei durante muito tempo parada em minha vida e isso eu posso dizer com todas as letras que foi a pior decisão. Foi, na verdade, não foi nenhuma decisão, né? Eu comecei a ficar assim e o inimigo foi cada vez mais colocando, paralisando a minha vida, e aí foi entrando medo, que paralisa mais ainda, foi entrando outras coisas e eu não conseguia sair do lugar. Não foi uma decisão, agora eu vou parar minha vida, né? Na verdade, a gente não decide isso, é só um modo de dizer. Mas quando a gente não faz nada para mudar, é como se a gente estivesse decidindo ficar parado, né? E enquanto a gente pode realmente abrir os olhos e ser ousadas e ver o que Deus tem para nós, para realmente realizar algo, né? Fazer algo para o Senhor. Às vezes vai ser algo por um tempo, às vezes vai ser algo para se descobrir, às vezes vai ser algo para sempre, mas você só vai saber disso se você ousar fazer, se você ousar entrar, se você ousar participar, se você ousar começar, não é? Assim foi o PJVM. E espero que vocês estejam entendendo aí a prévia do que eu tentei passar para vocês, tá? E a equipe seria porque a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver, né? De forma que a gente alcance cada vez mais mulheres, de forma que a gente comece a fazer os presenciais, que na verdade era para ter já acontecido desde o começo do PJVM. O PJVM não nasceu como uma ideia online, ele nasceu como uma ideia de mulheres na minha casa. Mas eu nunca comecei com mulheres em casa, né? Eu comecei e aí eu tinha todo o material, tinha todas as ideias e nunca desenvolvia aquilo, porque às vezes o medo não deixava e outras coisas falavam mais alto e eu sempre deixava isso para lá. Quando começou realmente a queimar meu coração, eu comecei a ficar incomodada em não fazer nada, tendo tantas coisas assim para falar, para fazer. Eu falei, não, eu vou ser ousada, vou começar sozinha e vamos lá, vou convidar algumas mulheres. E foi no começo da pandemia. E aí surgiu o PJ Online, mas a gente já teve aí bastante coisas, né? Até hoje a gente conseguiu fazer com um ano, se não me engano, na verdade não, né? Menos de um ano, bem menos de um ano do PJVM, uma live que foi abençoadíssima, não é? E com o primeiro formato do PJVM, com as primeiras mulheres que entraram, foi uma bênção. E eu pude falar um pouco sobre como é o PJVM, e ali entraram mais mulheres também, participaram. Então a gente já teve algumas experiências, né? Nas orações, pessoas que foram alcançadas, curadas, testemunhos, não é? Passamos um ano praticamente, todas as manhãs fazendo devocionais juntas. E isso vai voltar, quero voltar também a fazer, porque é uma bênção, né? Então, todas as manhãs as meninas entravam antes de trabalhar, algumas não trabalhavam, ficavam já postas ali com o celular e a gente fazia o nosso tempo devocional juntas, né?
que na verdade era um tempo de estudo, um tempo de oração, né? O devocional é você com Deus, mas a gente chamava também de devocional, e a gente passava um tempo ali juntas, estudamos provérbios, estudamos várias coisas. Deus se revelou de uma forma tremenda ali conosco, todas aquelas manhãs, e depois elas iam trabalhar, iam fazer as coisas de casa, e Deus falava assim grandemente conosco. Ficamos um ano fazendo isso sem parar, de segunda a sexta, toda manhã, às 7 horas da manhã estávamos lá, né? E foi assim um romper do PJVM aquele tempo. Realmente, muitas dessas meninas que estavam comigo de manhã, né? Muitas dessas mulheres que estavam comigo de manhã, hoje são mulheres obreiras nas suas igrejas, não eram ainda, eram membros só, estavam começando a entender o que Deus queria para elas, né? Algumas novas convertidas, e tinham dúvidas, e Deus foi desenvolvendo de uma forma, e hoje elas estão sendo capacitadas no ministério cada vez mais, né? De novo, peraí. E isso foi, assim, algo muito bom de ver, né? O desenvolver, o desabrochar das mulheres quando você realmente se engaja e entende que Deus pode mudar todas as coisas, Deus pode transformar, Deus pode trazer algo novo, né? No meio do dia a dia, no meio da rotina, e é isso que Ele quer fazer, e isso se tornar algo, parte da sua vida, não é? Como eu tô sozinha aqui, eu tô gravando, por isso que às vezes eu preciso levantar, tá, meninas? Porque eu não tô gravando de frente, porque a câmera não ficou muito boa a imagem. Eu vou mandar aqui depois para vocês um resumo, né, daquilo que eu queria falar aqui, depois vocês vão ver aí. Deixa eu só colocar aqui. E aí a gente consegue ir desenvolvendo pelo grupo lá. Eu vou formar um grupo de WhatsApp, né, normal, para aquelas que se interessaram, né, para que a gente comece a falar mais sobre isso e tal, e fazer a reunião online até que a gente consiga fazer essa reunião onde todas vão estar, tá bom? Hoje pela manhã a pastora Yara também ia ter um curso na igreja dela, que ia começar exatamente na hora da nossa reunião, então por isso que ela não conseguiu participar, mas ela é já da nossa equipe, né? Mas com essas mulheres que eu falei com a Saf também, né? Que deram um nome, que falaram, eu quero participar e tal. Eu não juntei ainda essas mulheres para falar, por isso que essa é a prévia, tá? Porque era para ser naquele dia lá, e aí aconteceu tudo aquilo, fiquei com Covid e não consegui fazer essa reunião presencial que eu queria, mas tô aqui para falar para vocês que tá tudo de pé, tá bom? Foi por conta mesmo destas coisas que aconteceram, mas a gente vai marcar uma nova data e eu quero receber com muito carinho vocês aqui para a gente falar tudo que precisa, para a gente passar um tempo juntas, vai ser muito bom, tá bom? E aí eu vou abrir esse grupo já para vocês saberem, né? Vou abrir esse grupo com vocês lá para a gente ir falando por lá. E aí, quando tiver alguma coisa online também, a gente só chama lá no grupo. Quando tiver equipe, você já sabe, tá? Para que você comece a entender. Uma outra coisa também é que cada uma de vocês trabalha com alguma coisa, faz algo, né? E não necessariamente com o que você trabalha, mas às vezes a gente trabalha já com o que a gente gosta, com o que é o nosso talento, né? E isso é ótimo quando acontece. E eu quero abrir também para que a gente consiga desenvolver
coisas no PJVM que não só voltadas ao espiritual, não é? Apesar de que, isso eu só estou falando aqui para vocês entenderem, né? Porque para mim, e segundo as escrituras, tudo é espiritual, não é? A gente não consegue separar uma coisa da outra, não. Tudo é espiritual, não é? Mas, para vocês entenderem, a gente vai falar sobre tudo. O PJVM, ele fala sobre tudo, não é? E a ideia é que ele realmente permeie todas as áreas da mulher. Mas ninguém faz nada sozinho, né? E o PJVM, ele precisa crescer com mulheres e para mulheres. Então, nada melhor para entender a cabeça de mulheres como outras mulheres, que vão ter ideias, né? Então, eu preciso de pessoas para me ajudar, para quando a gente for fazer também os eventos. Eu quero fazer eventos evangelísticos, onde a gente vai falar do amor de Deus para novas mulheres, onde a gente vai falar com mulheres que estão passando por algumas coisas especificamente. Então, são vários temas, não é? Mas que uma mulher só não dá conta, e a gente sabe disso, não é? Mas juntas nós podemos ter ideias, podemos desenvolver, podemos orar juntas e fazer com que realmente isso cresça de forma a ser abençoadora mais ainda, né? E alcançar mais mulheres, sempre na direção de Deus, sempre na visão que Deus deu para o PJVM, mas também desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, o que Deus te chamou para fazer? Né? Você já sabe disso? Você já tem no seu coração o que Deus te chamou para fazer? Se você ainda não tem, não é problema, né? A gente está aqui também para isso. E é importante que você se desenvolva nisso, é importante que você realmente esteja engajada em algo para que Deus vá falando, fazendo realmente com você algo nesse sentido, não é? E sem contar que ampliar o rol de amizades, ampliar o rol de conhecimento com pessoas, ampliar realmente o relacionamento é algo muito saudável, não é? Espiritual, mentalmente, emocionalmente, e quando é para abençoar, né? Quando é bênção para a nossa vida, isso é muito bom, ok? Eu tô aqui para anotar, mas eu nem vou anotar. Eu vou passar para vocês isso, para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu queria só realmente começar de um jeito diferente já aqui com vocês, né? Para a gente falar sobre, porque faz tempo que a gente não se fala dessa forma. Então, queria deixar isso com vocês. Essa é uma prévia, como eu falei, né, e tenho repetido. A gente tem muito para conversar. Eu quero mostrar para vocês a ideia PJVM, o projeto todo, todos os braços que o PJVM vai fazer, vai alcançar, não é? Eu estou até aqui com uma lousa, mas eu não coloquei nada nela, né? Mas eu quero colocar para vocês também na reunião, provavelmente a presencial, né? Mas a próxima reunião mesmo que a gente tiver, colocar para vocês aquilo que Deus tinha colocado no meu coração já para desenvolver dentro do PJVM, o que cada uma pode contribuir com isso, não é? Novas ideias, um novo tempo. E também quero falar que em julho, agora, o PJVM faz 2 anos, então eu não quero deixar passar em branco esse julho, né? Ano passado a gente fez, ainda estava tudo online e tudo mais, fez 1 ano, né? Mas esse ano eu quero que seja diferente, porque a gente já consegue fazer mais coisas, né? Não tá todo mundo fechado mais na pandemia e tudo mais, apesar de que está começando aí uns casos de novo, né? A gente precisa sempre se cuidar, mas a gente já consegue desenvolver melhor nesse ano.
E já está chegando agora em julho, que foi em julho que a gente começou. Vão fazer 2 anos de PJVM e eu quero realmente assim que esse de julho em diante já comece algo novo no PJVM, algo fresco. Eu sempre gosto de ter coisas frescas, né? E esse frescor que eu falo é algo fresco do Senhor mesmo para nós. Em todo tempo, a gente precisa de um frescor de Deus, a gente precisa de algo novo nos inspirando, nos instigando, nos fazendo viver aquilo que realmente é para a gente viver, para a gente ficar naquela linha, né, de algo novo de Deus, de esperançoso, porque pode perceber, se você ficar muito tempo sem receber uma palavra nova, sem um fôlego novo, sem um frescor ali na sua vida, sem algo que realmente te aguce uma novidade, isso é perigoso, não é? A gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar chateada, a gente começa a não se desenvolver mais. O ser humano foi feito para se desenvolver, para ter algo novo ali, não é? E a gente precisa disso. Então, de tempos em tempos, é importante que a gente renove as coisas, não é? Mas sempre dentro de uma palavra de Deus, porque é Ele quem renova todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus quer usar muito vocês para abençoar a vida de outras mulheres, e vocês vão ser abençoadas também, com certeza, porque o desenvolver primeiro é nosso, né? A bênção vem para nós primeiro, a gente primeiro entende aquela visão e aí depois a gente passa e vai ser muito bom. Uma coisa que eu sempre falo também é que o PJVM ele não tem placa de igreja. O PJVM é para mulheres que amam a Jesus e querem desenvolver-se na sua vida com Cristo e abençoar, entrar realmente, vestir a camisa para abençoar outras mulheres e se engajar em um projeto tal qual, não é? Então, a gente não depende de uma igreja tal ou tal, independente da igreja em que você congregue, até porque uma coisa que eu sempre frisei desde o começo das mulheres que entravam com a gente, até nas manhãs, tinham pastoras, psicólogas que entravam com a gente, que eram pastoras em outras igrejas, não é? É que ela se desenvolva para o ministério dela, é que ela se desenvolva para a igreja dela, como eu falei, das mulheres, né, que entraram, das meninas que entraram, e aí elas começaram a se desenvolver, hoje elas são obreiras na igreja. Então, olha só que bênção. Então, você pode sim fazer parte de um grupo, não é? E ainda assim ser bênção onde você congrega, se desenvolver, mas estar engajado a este grupo. Então, hoje não se tem mais essa quebra, né? Essa coisa de, não, eu só vou participar daquilo que é da minha igreja, eu só vou participar do grupo que faz parte sei lá, né? Da onde eu vou. E hoje a gente sabe que não tem isso, e na verdade nunca teve, né? Mas a gente sabe que hoje a gente consegue desenvolver muito melhor isso, porque as pessoas estão entendendo que não há placas, não é? Não há títulos, mas sim Cristo. E Cristo nos une, a esperança em Deus nos une, e esse desenvolver-se o seu convívio com a sua igreja, o meu convívio com a minha igreja, o convívio de uma pessoa de mais tempo, com menos tempo, tudo isso agrega muito na nossa vida. E isso é muito bom, não é? Quero falar também depois de talentos que vocês têm, sobre o que vocês estão pensando, sobre o que vocês fazem na sua vida, não é? Qual o tempo de vida que vocês estão passando agora, porque isso também ajuda-nos a desenvolver ideias, a entender qual tempo você está, entenda qual tempo você está, não é? Às vezes você está num tempo em que você pensa, mas como que eu vou fazer algo novo agora se eu não estou renovada? Você não precisa estar renovada, você é renovada por Deus, não é? Deixe que Ele te renove a cada dia. E se você está engajado em algo novo, use esse tempo realmente para
continuar se engajando, continuar se desenvolvendo, né? Eu falo muito sobre desenvolvimento, mas é porque realmente eu quero que vocês se desenvolvam. Eu amo ver mulheres se desenvolverem com aquilo que Deus tem para elas, não é? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma, mas Deus nos dá algo específico, algo novo, e muitas vezes vão ser em formas simples, em formas que a gente nem imaginava. E a gente vai falar muito sobre isso também, né? E quanto à equipe, a gente vai fazer muita coisa. A ideia é que realmente o projeto tenha aí algumas reuniões presenciais para as mulheres, para aquelas que podem vir, porque tem muitas mulheres, tem algumas em outras cidades, mas eventos maiores para que essas possam vir também, né? Eventos evangelísticos, para que a gente possa ter também visita em alguns momentos para algumas mulheres que precisarem, que a gente possa se engajar com algo com a família, com os filhos. Tenho também ideias que quero compartilhar com vocês sobre eventos com mães e filhos, que vai ser muito bom. Então, muito a desenvolver, não é? Alguns jantares, algumas coisas assim bem bacanas, alguns momentos só para mulheres, alguns momentos só para beleza, alguns momentos só para saúde mental, física. Então, muitas coisas, e nada disso eu consigo sozinha. Eu preciso de vocês. Eu preciso da ideia que você tem, eu preciso daquele seu toque especial, porque aquilo que eu tenho disposto, né, a fazer e a colocar para quem quiser realmente estar junto. Mas eu não tenho tudo, e aquilo que você tem, com certeza é o que o PJVM precisa, e aí a gente junta uma a outra e vai ficar muito bom, tá bom? Então, assim, essa é a prévia. Eu não entrei em detalhes, vocês viram, né, sobre o que, né, como que vai ser e tudo mais, mas porque eu quero fazer isso em outro momento, tá? Então, esse vídeo é para uma prévia mesmo, e eu vou deixar com vocês, não, vou passar para vocês lá o grupo, vou colocar vocês no grupo, e depois eu vou mandar para vocês, a gente vai conversando sobre uma data para uma nova reunião, e se tudo dando certo, em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer ela já presencial. Qualquer coisa a gente faz uma online e esta presencial, mas a presencial precisa ter para começar já o nosso tempo aí de preparação antes dos 2 anos, porque eu quero que essa reunião aconteça aí antes do aniversário de 2 anos do PJVM, tá? Seja ela presencial ou online, ela precisa acontecer para que a gente já defina algumas coisas, tá bom? Amo vocês, mulheres, oro por vocês, tá bom? Quero que vocês cresçam no Senhor, cresçam nas suas casas, nas suas famílias, nos seus serviços, mas principalmente cresçam no seu relacionamento com Cristo. Vocês têm muito a dar para aquilo que o Senhor tem, tá bom? Tem muito realmente do Senhor, e o Senhor vai cada vez mais abençoando, cada vez mais fazendo com que vocês cresçam de forma com que, da forma com que a gente se coloca para crescer, não é? Naquilo que a gente dá tempo, naquilo que a gente realmente dá atenção, é aquilo que cresce. E a gente falou sobre isso essa semana também no PJ, né? Lá mandei um texto. Entendam os textos, se realmente alimentem daquilo que é bom, daquilo que é um bom alimento no Senhor, e eu creio, Deus vai fazer grandes coisas. Qualquer coisa, eu estou aqui, manda para mim lá mensagem, tá bom? Estou à disposição de vocês. Eu vou levantar agora porque, como eu falei, eu tô sozinha e a câmera tá virada, tá bom? Então, me despeço de novo, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês. E vocês são incríveis!